Boa noite a todos. Nesse dia úmido, molhado, nós estamos reunidos novamente na iniciativa da ANAPRE para falar no mercado de rádio, para falar de soluções de revestimento de alto desempenho para revestimentos em ambientes alimentícios, em fábricas, em indústrias que se esmeram na produção de materiais, de produtos com as mais altas exigências e, obviamente, a exigência decai sobre o nosso setor, que é o setor de pisos. Eu sou suspeito, Macaíba é um grande amigo, é um velho conhecido, milita na área há muitos e muitos anos, e acredito que vai ser uma horinha e meia, um happy hour diferente, que todos nós vamos participar. São 18h32, acho que já temos aí alguns espectadores. Vamos esperar uns 4, 5 minutos até 18h36 e 18h36 retornamos. Tudo bem, Macaíba? E aí Tudo você bem, já tranquilo. pode tomar a palavra direto. Façam suas perguntas pelo chat, façam suas perguntas uh, e no final da apresentação, de uns 50 minutinhos, a gente vai procurar responder para todo mundo, vai procurar atender, e o que não for respondido, posteriormente a ANAPRE se encarrega de mandar as devidas respostas, tá bom? Então, vamos aguardar aí alguns minutos, até dar tempo da turma tentar escapar um pouquinho da chuva. Aqui na minha região, em Guarulhos, o negócio tá molhado, eu diria. O resto de São Paulo, não sei, mas a coisa está complicada. Aqui no interior já acabou a energia por 3, 4 vezes. Então, se a Meu, minha energia acabar, piscar, saiba que eu estou sem energia roteando do meu celular. meu Deus do céu, tá bom. Vamos lá. Então, mais alguns minutinhos, vamos ter um pouquinho de paciência e aí a gente entra definitivamente e Macaíba assume e compartilha conosco um pouquinho da sua vasta experiência. Muito obrigado. Pessoal, os que entraram agora, estamos só esperando aí mais 1 ou 2 minutinhos para nós começarmos aqui, tá ok?
Ok, eu acho que a gente já pode começar. São Sim, sim. 18h27, até em respeito a quem já está na sala. Vamos avançar aí, já demos os 5, 6 minutinhos aí de margem de manobra. Obrigado a todos e vamos passar para a apresentação do engenheiro Ricardo Macaiva. Muito obrigado. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos aí por esse nosso happy hour diferente, né? Eu acho que muitos aqui, principalmente porque nós vamos falar um pouco de alimentos e bebidas, preferiria estar num happy hour diferente com bebidas, né? Mas não, preferi estar aqui para falar de pisos, né? Inclusive, algo que eu gosto muito, além do happy hour com bebidas, eu também adoro a parte dos pisos, que está no meu sangue, né? Já estou aqui nesse mercado de pisos há 25 anos, 26 anos, né? Então, basicamente, incorporou no meu sangue, adoro, é minha vida, e legal poder passar um pouquinho para todos aí com relação a algumas experiências, né? E hoje, nesse webinar, né, irei falar um pouquinho sobre um importante tema, que é o segmento de pisos e revestimentos, né, pisos e superfícies seguras e higiênicas em plantas de produção de alimentos e bebidas. Tá? Só deu uma travada na minha... Só um segundo. Bom, pessoal, iniciando aqui a nossa agenda, serão abordados os seguintes temas: o mercado da indústria de alimentos e bebidas, suas tendências e as doenças transmitidas por alimentos, o que chamamos de DTAs. Falaremos também dos requisitos necessários de um projeto de pisos em plantas de produção de alimentos e bebidas, detalhando cada item, né, desse importante mercado. Abordaremos também as considerações de um projeto de pisos nessas plantas de produção de alimentos e bebidas. Falaremos um pouquinho das dicas para selecionar os revestimentos para pisos nessas plantas, além de fazer menção aos regulamentos e certificações que regem a necessidade de uma proteção de um piso de concreto. E, por fim, as principais tecnologias de pisos para esse segmento. Bom, começo a apresentação falando um pouco do mercado e da indústria de alimentos e bebidas, as tendências e as doenças transmitidas por alimentos, né? Bom, o mercado global da indústria de alimentos e bebidas é estimado em mais de 5 trilhões de dólares por ano, representando mais de 10% dos gastos globais dos consumidores, né? Esse setor emprega mais de 20% da população mundial e é, em sua maioria, composto por empresas familiares. Além disso, a indústria de alimentos e bebidas é o maior setor manufatureiro, tanto em termos de emprego, né, quanto em volumes de negócio, gerando cerca de 1,1 bilhão de euros, o que corresponde aí a 14,6% desse setor. Bom, as principais tendências que influenciam o mercado de alimentos e bebidas, né, em mercados emergentes são o crescimento demográfico e a urbanização, que aumentam aí a demanda por produtos alimentícios, o aumento da renda per capita, no qual leva mais pessoas a adotarem dietas típicas de países desenvolvidos, né, com um maior consumo de calorias, proteínas e alimentos processados. Essas mudanças oferecem oportunidades para as indústrias, exigindo inovações em distribuição e marketing para atender às expectativas de qualidade e variedade dos consumidores urbanos, né? Já para os mercados maduros, as tendências que impactam o setor de alimentos e bebidas incluem as mudanças demográficas e um comportamento do consumidor mais voltado a dietas saudáveis e alimentos funcionais. Esses consumidores buscam produtos com benefícios nutricionais, né, e de qualidade superior. Além disso, os governos reforçam
a utilização de normas e certificações de produção, promovendo maior transparência e a segurança alimentar. Obviamente, com todas essas demandas, né, há uma grande exigência junto às empresas, fazendo com que se adaptem e inovem cada vez mais para atender um público cada dia mais exigente. Falando um pouco aqui sobre o consumidor e as suas tendências, esse mercado de alimentos e bebidas, há uma crescente demanda por alimentos frescos, saudáveis, por consumidores focados na saúde e bem-estar. Como exemplo, fast foods hoje estão sendo reformulados para oferecer opções mais nutritivas, né? A fabricação local também se destaca, pois valoriza muito produtos regionais sustentáveis, além de que há uma forte preferência por alimentos sem conservantes e que atendam padrões mais rigorosos de segurança e qualidade, refletindo um movimento em direção a uma alimentação mais consciente e mais responsável. Quanto às tendências no que tange à produção local, há um foco crescente nesse tipo de produção, onde promove sustentabilidade e apoia, obviamente, a economia regional. Essa demanda por produtos especializados está em alta, enquanto se projeta aí um aumento de 35% na procura global de alimentos até 2030. Isso eleva a necessidade de fornecedores certificados e que garantam, obviamente, qualidade e segurança alimentar. Há também uma grande ênfase na redução da pegada de carbono, com empresas adotando práticas mais sustentáveis para atender consumidores conscientes, né, sobre essas questões ambientais. As tendências de mercado também incluem a busca de alta produtividade e unidades de produção mais eficientes, né, para atender toda essa demanda crescente, né, a consolidação de negócios e a implementação de boas práticas de fabricação são essenciais, assim como o uso de alta tecnologia e o controle de qualidade mais rigoroso, né? Há também um foco na minimização de desperdício e na extensão do prazo de validade de produto, visando sempre aumentar aí a sustentabilidade e a eficiência econômica do setor. Falando aqui um pouquinho sobre o nosso mercado brasileiro, né? A indústria de alimentos e bebidas é o maior do país, contribuindo com 10,7% do PIB e gerando mais de 2 milhões de empregos formais. Aproximadamente 73% da produção abastece o mercado interno, né? O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos industrializados em volume e o quinto em valor, enviando produtos para mais de 190 países. Até 2050, espera-se que o país forneça mais de 40% do abastecimento alimentar mundial, né, destacando sua importância, né, com relação à sua relevância global. O Brasil também é líder global em diversos setores agrícolas, sendo o primeiro produtor e exportador de sumo de laranja e açúcar, ocupa o segundo lugar na produção de carne bovina e de aves, sendo o maior exportador de ambas, né? É o segundo exportador de café solúvel e chocolates, além de ser o segundo exportador e terceiro produtor de óleo de soja, além de ser o quarto em carne suína. As principais regiões de exportação incluem a Ásia, com 43%, a União Europeia, com 14,6%, e os países árabes, aí, 16,4%. Então, reforça aí a importância do Brasil no comércio global de alimentos. Bom, falando aqui sobre as doenças transmitidas por alimentos, né, o que nós chamamos de DTAs, em 2022, a Organização Pan-Americana de Saúde relatou que 77 milhões de pessoas nas Américas sofreram por algum tipo de doença, né, por algum tipo de DTA. Mais de 250 DTAs são causados por bactérias, vírus e parasitas, e há relatos também que doenças causadas por diarreia, né, afetam 220 milhões de crianças, resultando em 96 mil mortes anuais. É um número bastante expressivo. Além disso, alimentos inseguros agravam a nutrição de populações
mais vulneráveis, né? E no qual o Banco Mundial estima perdas de produtividade em cerca de 7,4 bilhões de dólares por ano. Tudo isso é devido às doenças transmitidas por alimentos. Bom, aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre os projetos de piso em plantas de produção e alimentos, né? Para isso se faz necessário entender as exigências do segmento, né? Então, eu até coloco aqui como se fosse um checklist, né? Bom, mas afinal, por que temos que proteger o piso de concreto? Eu creio que no decorrer dessa apresentação, de acordo com as exigências do setor no qual eu vou relatar a vocês, saberemos do porquê dessa necessidade de proteção do sistema piso. Bom, como aspectos gerais de projeto, né? Aqui eu apresento um projeto modelo de uma planta de produção de alimentos e bebidas, onde devemos, né, podemos dividir nas seguintes áreas: áreas de armazenagem e logística, áreas de produção e processamento a seco, áreas de exposição extrema na produção e também processamento, área de produção e processamento úmido, áreas de laboratórios, salas sociais, áreas de escritório, né? E lembrando que, por se tratar de um segmento que há uma exigência gigantesca em questões de higiene e limpeza, se deve prever proteções não somente nos pisos, mas também em paredes e tetos, né? Obviamente que hoje iremos abordar somente os pisos, né? E alguns detalhes, como junções entre pisos e paredes, né? Pensando em sistemas de rodapé e também sistemas de junta. Aqui alguns exemplos de instalações no processamento de alimentos e bebidas, como, por exemplo, processamento de carnes e pescados, laticínios, padarias, confeitarias e doces, processamento de frutas e verduras, refeições prontas, fábricas de bebidas em geral, torrefações de café, entre outros. Bom, como premissa básica, né? A segurança e higiene alimentar são essenciais e estão se tornando cada vez mais rigorosas em todos os setores devido aos riscos econômicos, né? E à saúde pública, né? Mais de 250 mil doenças podem ser causadas por alimentos estragados, né? Onde a OMS já relata mais de 582 milhões de casos a nível global. Então, portanto, a escolha adequada dos revestimentos, né, para pisos em instalações de alimentos e bebidas é crucial para garantir a segurança alimentar, pois deve também atender às necessidades específicas de cada situação para prevenir, obviamente, contaminações e garantir aí a qualidade dos produtos. As resistências químicas e mecânicas, obviamente, são importantes em ambientes industriais, né? Isso inclui a capacidade de suportar tráfego intenso de empilhadeiras, tráfego de pedestres, resistir às quedas de ferramentas, aos impactos, né? E também suportar a abrasão. Além disso, os revestimentos devem suportar procedimentos e produtos de limpeza, ataques químicos e choques térmicos, né? Bem como os ciclos de variações de temperatura. Bom, com relação à segurança pessoal, creio que seja um dos itens mais importantes, né? Pois, como nós sabemos, as quedas e escorregões são as causas mais comuns de acidentes, né? E esses acidentes ou incidentes, eles podem resultar em multas, despesas hospitalares, invalidez, em alguns casos, e muitos processos trabalhistas, né? O que impacta, obviamente, de forma negativa as operações e, por consequências, os custos de uma indústria alimentícia. Portanto, a escolha adequada, não somente de pisos, do piso adequado, mas também de calçados e alguns comportamentos do usuário, são fundamentais aí para prevenir acidentes e garantir a segurança nesse ambiente de trabalho. Com relação à manutenção e limpeza, né? Esses dois itens são vitais para garantir a longevidade e o bom funcionamento do sistema de piso. A manutenção deve ser planejada regularmente para minimizar custos anuais e evitar falhas inesperadas, né? E a frequência de manutenção e os custos podem variar com o uso,
de produtos químicos, abrasivos, ou algum tipo de ferramenta diferente, ou outros recursos, né? Obviamente que um planejamento adequado ajuda a otimizar a utilização desses recursos, né? E reduzir, assim, as despesas, garantindo, então, um ambiente operacional muito mais eficiente e seguro. Quanto à durabilidade do sistema de pisos, esses dependem muito da qualidade dos materiais e da confiabilidade dos fornecedores. Então, optar por fornecedores certificados garante produtos de alta qualidade e também não deixar de lado sempre um suporte técnico confiável, né, seja de pré ou pós aplicação. Então, a vida útil deve atender às necessidades específicas de utilização e é importante que esse sistema tenha baixo custo de manutenção ao longo do tempo. Isso assegura um investimento muito mais eficiente, né, e reduz aí a necessidade de reparos frequentes, promovendo assim uma operação contínua e econômica, evitando, obviamente, paradas para essas manutenções. A funcionalidade e detalhes de um sistema de pisos são importantes, né, para garantir a eficiência e a segurança. Então, o revestimento para piso deve ser durável e fácil de limpar, além de possuir características antiderrapantes para proteção do usuário. A estética também é importante, com opções variadas de cores e texturas, e deve também incluir sistemas adequados de ralos e grelhas para drenagem, né? Assim, tendo uma drenagem eficaz e evitar ângulos de 90 graus entre paredes e pisos para facilitar a limpeza e reduzir o acúmulo de sujeira. A gente sabe que esses pontos são cruciais para a formação de micro-organismos e bactérias. Então, o ideal, o revestimento ser monolítico, né, minimizar o número de juntas, para ter, obviamente, uma superfície mais contínua, né, e de fácil manutenção. Esse item também eu acho muito importante, a avaliação de custo. Acho que nós não devemos somente ter em mente os custos iniciais, mas também ter custos, ter uma noção de custo ao longo do ciclo de vida do piso, né, incluindo a durabilidade e suas devidas manutenções. Os cortes, né, orçamentários devem ser feitos, obviamente, com cautela, né, pois as economias imediatas para resultar uns gastos podem, né, resultar em gastos maiores no futuro, comprometendo, obviamente, a higiene e a segurança dentro de uma indústria. Bom, falando um pouco aqui sobre as considerações do projeto de pisos em plantas de produção em alimentos e bebidas, como já informei, as considerações do projeto de pisos em plantas de produção em alimentos e bebidas são importantes, obviamente, para a segurança alimentar. A FAO, que é uma organização de agricultura e alimentos americana, juntamente com a OMS, desde 62, enfatiza aí a importância de padrões internacionais que garantam a higiene e a resistência dos revestimentos, né? As boas práticas de fabricação asseguram uma produção de alimentos, obviamente, mais seguros, né, e saudáveis, livres de qualquer tipo de DTAs, né, as doenças transmitidas por alimentos. Então, elas abrangem etapas desde a manipulação do produto até a distribuição, né, visando minimizar os riscos à saúde do consumidor e garantir, assim, uma qualidade dos produtos, né? Então, portanto, volto a repetir sempre, a escolha adequada dos pisos previne contaminações, asseguram a qualidade dos produtos e protege a saúde do consumidor. As boas práticas de fabricação abordam basicamente aí 3 tipos de contaminação. Contaminação química, no qual é a resultante da presença de substâncias como pesticidas, lubrificantes e metais pesados que podem ser prejudiciais à saúde. A contaminação biológica, onde envolve micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, parasitas e podem causar as doenças alimentares. E a contaminação física, no qual refere-se à introdução de objetos estranhos, como vidro, papel, plástico, que podem acidentalmente contaminar aí os produtos. Ainda sobre os princípios gerais dessas boas práticas, incluem diretrizes essenciais para garantir
a segurança e a qualidade dos produtos alimentícios, né? No que diz respeito às instalações e condições mínimas, né? E essas condições, elas envolvem, por exemplo, a localização aonde as fábricas devem estar situadas em áreas que minimizem os riscos de contaminação, né? Longe de fontes de poluição e infestações. Obviamente, você nunca vai ver uma fábrica de alimentos ao lado de um lixão, né? Isso vai ser impossível. Quanto ao projeto, onde as instalações devem ser projetadas para facilitar a higiene, com um fluxo de trabalho que evita, obviamente, a contaminação cruzada, né? E a construção em si, onde devemos utilizar materiais adequados e de fácil limpeza, né? Garantindo, obviamente, a manutenção de um ambiente mais seguro e um ambiente higiênico. Então, a aplicação rigorosa dessas boas práticas, né, é possível com que garanta a segurança e a qualidade dos alimentos. Bom, um projeto eficaz de revestimentos para pisos deve ser considerados aí diversos aspectos, como vocês podem ver aí, né, para garantir aí o desempenho e longevidade do sistema, né? A seguir, eu detalho todos esses aspectos para ter uma eficiência aí de um projeto para pisos. Bom, falando sobre projeto de substrato, né? Nesse caso, para pisos de concretos novos, devemos garantir uma resistência à compressão mínima de 30 MPa e um acabamento adequado, sem imperfeições, né? Nós sabemos que esse piso de concreto vai receber um revestimento, ele tem que também estar em perfeitas condições. Então, é necessário que esse piso tenha ou faça uso de reforços, como telas duplas, telas simples, ou até mesmo fibras, sejam elas fibras metálicas, macrofibras, fibras sintéticas, né? Obviamente, sempre bem projetadas e posicionadas. Para o piso, também deve ser considerado possíveis retrações, e com isso, ter um projeto de juntas, né? Além de uma drenagem adequada, com as inclinações voltadas aí para os ralos, e uma camada separadora entre o solo e o concreto, né? Às vezes, uma simples lona plástica dupla entre o solo e o piso, fazendo com que não há, né, percolação de água, né? O que pode, com essa percolação, diminuir aí a vida útil do sistema de pisos. Bom, ainda sobre o projeto de substrato, né? Agora para concretos existentes, então é essencial avaliar a integridade desse piso, né? Avaliar o perfil da superfície e os acabamentos existentes, né? Como revestimentos e até mesmo possíveis delaminações, como vocês podem ver na foto aí, do concreto, né? Também deve ser considerados níveis de piso, né? Para possíveis regularizações para a aplicação de um sistema de rádio, né? A drenagem, da mesma forma, tem que ser adequada, né? E verificar se tem algum tipo de contaminação que pode esse piso, ao longo da sua vida, ter recebido. Às vezes, uma simples contaminação de um óleo não visto na aplicação de um rádio pode ser que ocorra aí delaminação do revestimento, ou melhor, o desplacamento do revestimento aplicado no futuro. Então, a compatibilidade de novos materiais, ou seja, se você tem um revestimento aplicado, precisa saber se o produto que você vai indicar sobre ele é compatível, né? Se não há necessidade de remoção e deixar no concreto íntegro, né? Então, se faz necessário aí a verificação dessa compatibilidade. E, óbvio, as condições de ambiente quanto à utilização, né? Que são importantes aí para ter uma garantia do sistema de uma vida útil desse tipo de revestimento para piso. Bom, quanto às juntas, né, um projeto de pisos é fundamental que também tenha projetos de juntas, né? São fundamentais para garantir a integridade aí e durabilidade do sistema de piso, né? Como sabe, existem diferentes tipos de juntas, incluindo juntas de construção ou serrada, que são utilizadas para permitir a movimentação do concreto durante a cura, juntas de encontro com pilares, né, que ajudam a acomodação, expansão e a contração do material em torno dessas estruturas fixas, as juntas de contração e dilatação, que minimizam aí a possibilidade do aparecimento de fissuras, né, especialmente em áreas sujeitas às variações térmicas,
né? Então, é muito importante aí limitar o número de juntas, né? Posicionando essas juntas em áreas de baixa exposição e assim reduzir aí a possibilidade de contaminação e desgastes, né, dessas juntas. Manutenção regular aí das juntas garante também que continue a desempenhar suas funções, né? E a seleção aí adequada do tipo de selante, que é vital, né? Uma vez que ele deve ser compatível aos materiais do piso, né? E também aos produtos químicos que possam cair sobre esse piso, né? Além disso, as juntas devem ser respeitadas no revestimento final, né? No RAD, né? Assegurando que as fissuras que possam aparecer aí, ou as juntas que existam no piso de concreto, ao se movimentar, elas não reflitam. Obviamente, ela vai refletir no RAD, então as juntas no RAD também têm que seguir a mesma paginação aí, do piso de concreto. Nós sabemos que fissuras em revestimentos, né, são pontos vulneráveis aí para a formação de micro-organismos e bactérias. Bom, quanto à espessura, é importante relação para resistir aí aos mais diversos esforços, sejam mecânicos, seja a abrasão, também aos ataques químicos e também às variações térmicas, né? Vale ressaltar aí que quanto mais espesso o revestimento, mais profundo deve ser o seu preparo de substrato. Fator importantíssimo aí para o sucesso de um sistema de rádio. Bom, sobre drenos e rodapés, né, uma drenagem adequada dos pisos em ambientes de produção de alimentos e bebidas evitam acúmulos de líquidos e garantem a segurança alimentar, né? Isso inclui direcionamento para os ralos e canaletas devidamente revestidos, né? Além de inclinações e caimentos apropriados, que devem ser em torno aí de 1 a 2%, conforme normas aí do setor. Superfícies antiderrapantes também são importantes, né, mas podem dificultar aí o fluxo de líquidos se forem muito rugosas, né? E inclinações muito acentuadas, muito comum ver próximo de ralo, pode favorecer a drenagem, é óbvio, mas também pode aí aumentar riscos de acidente. Por isso é importante encontrar um equilíbrio entre a eficiência na drenagem e a segurança aí do usuário, do operador. Ainda sobre drenos, né, a integração da drenagem do piso, a drenagem com o piso é crucial, não adianta você ter o sistema de drenagem, ter o sistema do piso com caimento, e essa integração ela não for bem feita, né? Se você tem a infiltração de líquidos nessa integração, você vai ter pontos de formação de micro-organismos, né? E assim, formação de bactéria. Então, também é fundamental escolher o tipo do material adequado para essas drenagens, para essas canaletas, né? Muitas vezes pode ser metálicas, utilizando aço inox, ou até mesmo o sistema do piso resinado que você vai optar. Obviamente, todos esses cuidados você vai ter aí o seu ganho de resistência e a sua durabilidade. Sobre os rodapés, né, é importante também evitar os ângulos de 90 graus entre paredes e pisos, né? Então é sempre importante nós mantermos aí o canto arredondado com a utilização dos próprios revestimentos, né? Fazendo com que esses pontos de 90 graus não tenham acúmulo de sujeira e formação aí de micro-organismos. Então é muito importante esse detalhe também de rodapés e muretas. Bom, aqui a expectativa que nós temos sempre com relação aos pisos. Você nota aí um piso com a drenagem perfeita, os sistemas de ralos e grelhas, as juntas bem feitas, a integração, né? Pode ver aqui na foto também os detalhes do ralo. Mas, na verdade, aí a realidade que a gente costuma ver é isso aqui, né? Então, uma falha no preparo do substrato, na junção entre piso e canaleta, o piso e cantoneira de drenagem, né? Então, você nota ali que a falta do preparo do substrato nesses pontos, né? Nesses pontos criteriosos aqui, que necessita de um preparo específico,
levantando assim o revestimento, infiltrando, e aí começa desplacamento, começa a ter ponto de proliferação de bactéria. Ali, áreas, com certeza aquela foto menor ali, deve ter uma temperatura excessiva caindo sobre o piso, e o revestimento que foi adotado aí não é o mais adequado, né? Tendo uma limitação de temperatura, e ele começa a craquelar e começa a se soltar. Bom, falando um pouco aí do acabamento de pisos, eles podem ser fosco e brilhante, né? Depende muito aí da escolha estética e da funcionalidade desejada, né? Já a textura do piso também é importante para garantir aí a resistência ao escorregamento, né? Exigindo aí um equilíbrio entre a facilidade na limpeza e a segurança, né? Então, existem várias técnicas de criar uma superfície antiderrapante, né? Incluindo aí a utilização de materiais como quartzo, sílicas, esferas de vidro, bauxita, na composição do produto, ou até mesmo um sistema por aspersão. E essa utilização ela pode ser aplicada diretamente na superfície aí, do piso, né, no momento da aplicação do revestimento. Bom, a superfície deve ser fácil de limpar, né? A sujeira é mais visível em pisos claros, então torna-se, né, uma prioridade limpeza quando se tem pisos claros, né? Pisos sem emendas e sem juntas são mais fáceis de manter, né? Evitando assim os acúmulos de sujeira, também evitando, porque você não vai ter pontos para terem manutenção no decorrer da sua utilização. Superfícies densas e impermeáveis facilitam, obviamente, a limpeza, enquanto as texturadas, né, ou mais rugosas, exigem aí um pouco mais de esforço, né? Quanto à resistência biológica dos pisos, ela é importante, né, em ambientes de produção de alimentos e bebidas, pois elas evitam aí o crescimento de bactérias, fungos, mofo e etc. O acabamento do piso deve ser projetado para inibir a formação desses micro-organismos, né? E os materiais devem ser inertes e resistentes aos agentes biológicos. Bom, também, quanto à permeabilidade ou impermeabilidade, né? Os revestimentos devem ser densos e impermeáveis, né? Tendo absorção de água zero, né? Como nós sabemos aí, o acúmulo de água por absorção é um potencial enorme para a criação de micro-organismos, então sugere que tenha produtos com menos absorção possível ou absorção zero. Bom, a limpeza dos pisos, ela pode variar conforme o local e o processo, né? Mas o objetivo sempre, o objetivo comum é maximizar sempre a higiene, né? E minimizar aí o risco de infecção alimentar. Então, quanto aos escorregamentos e quedas, esses representam 85% das lesões, né, no total desses acidentes, né, com 90% desses acidentes ocorrendo aí em pisos molhados. Então, é de extrema importância assegurar que os revestimentos sejam adequados para prevenir os escorregamentos e facilitar aí a limpeza, protegendo sempre a saúde pública, né, e também a segurança dos seus operários, aí, dos seus trabalhadores. Vários fatores podem contribuir aí com as quedas, né, incluindo o entorno, a organização do local e o tipo de calçado utilizado, né, além do comportamento aí das pessoas. Então, a seleção da rugosidade do revestimento, né, deve ter um equilíbrio, né, a facilidade de limpeza com a segurança, né? Ou seja, um ambiente bem organizado e adequado, juntamente com calçados apropriados, né? E atenção às condições de trabalho ajuda aí a minimizar os riscos de quedas e melhorar aí a saúde, a segurança, né? Ou melhor, no geral. Bom, falando um pouco sobre os testes que avaliam a resistência ao deslizamento, né? Existem 2 testes: o ensaio de rampa, conforme a norma DIN 51130, e o ensaio de pêndulo britânico, né? A EN 13036-4,
Esses dois ensaios são métodos padrões para avaliar aí a resistência ao deslizamento de superfícies de piso, né? Quanto ao ensaio de rampa, conforme a norma europeia, né, o objetivo desse ensaio é medir aí a segurança da superfície contra os escorregamentos, né? O procedimento ele é realizado aí com um teste de superfície, com uma rampa inclinada, como vocês podem ver aí na foto. Ela vai inclinando e assim você vai tendo o escorregamento do operador. Então, assim, conforme essa rampa vai inclinando, né, você vai medindo até que o calçado comece, assim, a ter o seu deslizamento, né, o operador tem o seu deslizamento. A medição registra a inclinação exata da rampa no momento que ocorre esse deslizamento. Então, o resultado ele é classificado pela superfície, no qual nós classificamos em escala de R9 a R13, como vocês podem ver aí na planilha abaixo, onde o R9 indica menor resistência e o R13 indica aí maior resistência ao escorregamento. Já o ensaio de pêndulo, né, conforme a norma EN 13036-4, ela tem como objetivo avaliar aí a segurança dos pisos, basicamente em condições molhadas, né? Ela tem como procedimento utilizar um dispositivo de pêndulo com uma base de borracha que balança sobre o piso e assim mede o atrito. Então, essa medição dessa força do atrito ela é convertida num valor numérico que é chamado de coeficiente de fricção, e aí a classificação conforme os resultados obtidos, né, são os valores que quanto mais altos, né, indicam maior potencial de deslizamento, né? Então você pode ver aí na planilha, né, o valor menor de 0 a 24, ele tem o maior potencial de escorregamento. No outro 36 mais, né, tem baixo potencial de escorregamento. Então, em ambos os ensaios, como eu mencionei aí, eles são importantes para garantir aí a segurança dos pisos, né, em diferentes condições, com o teste da rampa focado em diferentes inclinações e o de pêndulo aí focado mais para superfícies molhadas. Aqui uma pequena correlação entre os testes de pêndulo e de rampa, então você consegue fazer assim uma correlação e é até importante que seja feito isso e não adote somente um tipo de resultado. Aqui eu mostro aí nesse slide os resultados de rugosidade obtidos num teste de pêndulo, né? Então, você tem ali a rugosidade mínima de 20 para um contaminante de água potável, café e refrigerantes, né? E acima de 70 aí para margarina, manteigas e natas. Aqui, né, já apresenta uma classificação do teste de rampa com relação a uma área, as áreas de produção de uma indústria de alimentos e bebidas. Você pode ver aí, ó, uma área de produção seco, uma classificação de rampa R11, né, e uma área de processamento de peixes ali com uma classificação R13. Então, ou seja, você necessita ter um piso mais rugoso, mais antiderrapante numa área de processamento de pescados. Bom, referente ao odor, os materiais empregados deverão ter baixo odor, né? A gente sabe que alimentos têm esse poder de absorção do cheiro, né? Devido à gordura, né? Então, com isso, você pode contaminar os alimentos, né? E também existe a questão de VOC, né? Existem programas de pontuação do tipo LEED, né? Que pontuam aí um determinado projeto quando você utiliza aí produtos de baixo VOC. Então, é importante também ter em mente essa questão do baixo odor no sistema de revestimento a ser aplicado numa indústria de alimentos e bebidas. Bom, referente à durabilidade, né, a gente deve levar em consideração aí 3 pontos importantes: as resistências mecânicas, químicas e as variações térmicas, né, que um sistema de piso, um sistema de revestimento venha a receber. Bom, o revestimento ele vai ter
que ter resistências mecânicas para absorver os esforços causados pelo tráfego de pessoas, né, o tráfego de pedestres, empilhadeiras, paleteiras e caminhões. Deve-se saber também o tipo de roda, né, o tipo de pneu que vai ser utilizado nesse tipo de empilhadeira, nesse tipo de carrinho, né, para que o revestimento adotado tenha aí resistência, né, a esse tipo de tráfego. Devemos saber também qual é a frequência do tráfego, qual o grau desse tráfego, né? Como, por exemplo, se vai ter empilhadeiras que giram no mesmo eixo, né? 180 graus, né? Você tem um desgaste muito grande nesses pontos. Então, você tem que prever aí um piso talvez mais espesso, né? Em muitos casos, não um piso ou não um sistema de pintura, e sim um revestimento, né? Bom, com relação às resistências também, abrasão, importantíssimo, temos que ter um revestimento que tenha é, resistência a essa abrasão, ter resistência a impactos, né? Então, saber os tipos de objetos que caem, tipos de ferramenta que pode cair, qual a frequência, e assim definir um tipo de revestimento ou um tipo de espessura adequada para aquela determinada região, né? E também referente às cargas, saber que tipo de carga vai existir naquela linha de produção, naquela área de estocagem, se elas são cargas estáticas, se ela tem porta-pallets, enfim. Então, é importante saber o tipo de carga para definir o tipo de revestimento a ser adotado aí dentro de uma indústria de alimentos e bebidas. Importante também saber com relação aos produtos químicos, né? Então é importante saber quais são os produtos, quais são as temperaturas e concentrações, quais são as durações, ou seja, se é acidental ou se ela tende a ficar exposta ao ataque químico e assim definir aí o revestimento mais adequado. Bom, saber também, né, se haverá mudanças de temperatura, pois a gente sabe que essas mudanças podem causar tensões entre o piso e o substrato de concreto, né, resultando aí numa degradação, aí também fissurações, desplacamentos. Então, para resistir esses choques térmicos, o material deve ter um coeficiente de expansão térmica aí muito semelhante ao concreto, né, ter boa coesão e também um baixo módulo de elasticidade. Então, em áreas expostas aí a altas temperaturas, né, a espessura do revestimento ela deve ficar em torno aí de 9 a 12 milímetros, assim minimizar o gradiente de temperatura na superfície de aderência, garantindo aí a durabilidade do sistema piso. Bom, é importante também definir o sistema e a periodicidade da limpeza, né? Saber aí qual tipo de limpeza, que tipo de ferramenta, se é manual, se é mecânico, os produtos químicos, né? Se tem limpeza a vapor, né? E assim definir um produto mais adequado e aí que vai ter aí seu ganho aí de vida útil no decorrer aí da sua utilização. Fator importante com relação à instalação, né, sempre preferir, né, por empresas especializadas, treinadas e capacitadas, né, empresas de porte que tenham ferramentais adequados para aplicação de um sistema de rádio. Como vocês podem ver aí nesse meu gráfico de pizza aí, 75% das patologias ocorridas num revestimento são devido a uma falha no preparo de substrato. Então, não adianta ter o produto top de linha e não ter uma mão de obra ou ter uma aplicação eficaz. Né? Você vai ter patologias futuras aí por falhas de instalação. Então, sempre procure aí empresas capacitadas aí, procure opte por empresas que tenham capacidade, tenham experiências na aplicação do sistema de rádio. Bom, aqui eu mostro para vocês essa planilhinha conforme aí a Concrete Surface Profile, que é um órgão aí que define o tipo de rugosidade no preparo de substrato, né? Então, você vê que é dividido aí entre CSP1
e CSP9, então são um preparo um pouco mais, vamos falar aí, mais light. Na verdade, aí é um ataque químico, é pouco utilizado um preparo com ataque químico, mas o CSP2 aí com um polimento diamantado, muito comum para sistemas de pintura, né? Aí você tem o CSP2, 3, 4, até o CSP9 com fresamento mais pesado aí para revestimentos variando aí de 6 a 10 milímetros. Bom, pessoal, em resumo, aqui algumas dicas para selecionar o piso adequado, né, em instalações de alimentos e bebidas. Como eu apresento aqui para vocês como dica, e diria que básicas, né, de tudo isso que eu vim falando, né, o revestimento ele deve ser capaz de resistir a derramamentos de produtos químicos a temperaturas de até 100 ou mais, né, ser compatível com limpezas a vapor, né, ter quedas, ser possível de ter quedas a ser direcionados para ralos e canaletas, né, ele deve ser não tóxico, biologicamente inerte e atender aí aos regulamentos da indústria de alimentos e bebidas. Além disso, o revestimento deve ser estéril, prevenir aí o crescimento de micro-organismos, ser antiderrapante aí e seguro para os usuários, né? Deve possuir uma superfície monolítica para evitar o máximo de juntas, né? Suportar aos choques térmicos, ciclos térmicos, desgastes mecânicos por empilhadeiras, né? Abrasão, né? Pancadas e aí também aos impactos. Basicamente, tudo que eu falei se resume aí como nesse slide aí de dicas para a escolha adequada de um sistema de piso. Bom, lembre-se, né, que uma planta de produção de alimentos e bebidas, os pisos em quase todas as suas áreas são sempre molhadas, então o que gera aí uma atenção especial, uma consideração especial aí com relação à higiene e segurança. Bom, pessoal, aqui eu falo um pouco sobre os regulamentos e certificações, né? O principal requisito dessas normas refere-se à limpeza, segurança e drenagem das superfícies, né? Então, aqui nós temos inúmeros órgãos que regem aí as premissas de segurança, limpeza e drenagem das superfícies, né? A ICEGA, por exemplo, é uma certificadora internacional que assegura aí a segurança de materiais em contatos com alimentos, né? Avaliando aí embalagens, tipos de plástico, tipos de papel, né? Conforme as normas aí da União Europeia, né? Promovendo assim uma confiança aí para os consumidores. A USDA, né? Uma certificação americana, né? Ela gerencia políticas agrícolas e segurança alimentar, né? Supervisionando aí programas de nutrição e inspeção de alimentos, né? Além de apoiar aí os agricultores e promover práticas sustentáveis para garantir a qualidade dos alimentos. A ADACCP, né, que traduzindo aí para o português, a análise de perigos e pontos críticos de controle, ela identifica e avalia riscos na produção de alimentos, garantindo aí a segurança alimentar e ao monitorar esses pontos críticos, né, e previne aí as contaminações dentro das indústrias. A alemã Fraunhofer, né, é uma organização europeia de pesquisa aplicada que foca na inovação tecnológica em engenharia e biotecnologia, aí colaborando com empresas e universidades para promover aí transferências de conhecimento e a competitividade econômica. A CSM, né, a Clean Room Suitable Materials, ela fornece materiais para ambientes controlados, como salas limpas, atendendo aí setores alimentícios, farmacêuticos, eletrônicos, biotecnológicos, né, minimizando aí as contaminações e garantindo a integridade dos produtos. Então, inúmeros órgãos exigem determinadas questões
que um revestimento de piso deva ter, absorção zero, facilidade de limpeza, e a CSM aí, ela é capaz aí de fazer os ensaios e testes e certificar os revestimentos para piso. O FDA, que é também um órgão americano, né? Um órgão americano que administra aí, as funções de alimentos e medicamentos, ela garante a segurança e eficácia dos alimentos, medicamentos e dispositivos médicos, regulamentando aí a sua produção e rotulagem, além de proteger a saúde pública e fornecer aí informações ao consumidor. Já a Halal, que refere-se a muito utilizado aqui no país, principalmente para os frigoríficos que exportam produtos aí para a comunidade árabe, né, para países árabes, né? Então, a halal refere a produtos e práticas permitidas pela legislação islâmica, né, garantindo aí a conformidade conforme ao Corão, né? A sua certificação, então, promove segurança à comunidade, né, a produtos para a comunidade muçulmana. Então, obviamente, exige aqui dos nossos produtores para que seja exportado um produto seguro para as áreas lá, a região árabe, né, e povo, a comunidade muçulmana. A Eurofins, que é uma empresa global, né, que realiza testes, inspeção e certificação de segurança alimentar em meio ambiente e produtos farmacêuticos, aí, garantindo a qualidade e a conformidade, né, obviamente contribuindo para a saúde pública. Aqui os dois últimos importantes, a Anvisa, né, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regula os alimentos, medicamentos e produtos de saúde e cosméticos aqui no Brasil, protegendo aí a saúde da população por meio de vigilância e fiscalização, garantindo aí a segurança e a eficácia dos produtos. E a ANAPRE, né, a nossa Associação Nacional de Pisos e Revestimentos, que representa as empresas do setor de pisos e revestimentos de alto desempenho, aí promovendo inovações, qualidade e sustentabilidade por meio das suas apresentações, dos seus eventos, dos seus informes, né? Então, a associação, com isso, ela facilita aí a troca de conhecimento entre os associados, estabelece aí normas e boas práticas aí para desenvolvimento do nosso setor, aí, ou desse setor que nós estamos falando aqui de alimentos e bebidas. Como vocês podem ver aqui, né, os principais órgãos fazem menções direcionadas para o piso, a ADACCP faz menção aí de paredes e pisos, né? Os pisos devem ser laváveis, propícios à higienização. A FDA também, né? Aqui você vê uma portaria sobre leite pasteurizado, onde informa os cuidados que deve ter no sistema de piso. E a USDA também faz as menções sobre a facilidade de limpeza dos pisos, né? E a baixa absorção ou produtos impermeáveis aí, laváveis e não tóxicos. A própria Anvisa também faz menção, né, algumas portarias aqui, você pode ver ali, fazendo menção a 1.4.1, fazendo menção ao material que permite facilidade de limpeza, higienização, né, o material deve ser livre de defeitos, rachaduras, né, e também sobre o sistema de drenagem. Bom, pessoal, agora falo para vocês aqui sobre as principais tecnologias de pisos para indústrias de alimentos e bebidas, né? Então, aqui eu vou dividir entre sistemas de resina, sistemas cerâmicos, sistemas cimentícios e pisos resilientes, né? Então, falando um pouco aí dos sistemas de resina, revestimentos de base epóxi. Então, os revestimentos, a base epóxi, ele pode ser um revestimento de alta, média espessura, como também pode ser pintura, pode ser fornecido por meio de pinturas epoxídicas, né?
Esses sistemas são impermeáveis, resistentes a produtos químicos e duráveis, né? Com uma superfície lisa e sem junta, né? Monolítico, que facilita aí a limpeza e também pode ter as suas propriedades aí antiderrapantes, né? Elas são ideais aí para áreas de processamento, armazéns, laboratórios, né? Oferecendo aí uma baixa manutenção, uma excelente estética. Você pode ver que tem epóxi de alto brilho, então ela permite essa estética favorável aí. De instalação, pode-se dizer rápida, né? Fácil, porém, né, possui alguns pontos negativos, como, por exemplo, a sensibilidade a temperaturas extremas, né? Então, se você tem áreas com temperatura superior a 60 graus, obviamente você não vai optar aí por um sistema epoxídico. Para isso, nós temos outros sistemas que nós podemos ofertar ou apresentar ao mercado. Já a família dos poliuretanos, também pinturas e revestimentos, se destacam aí por serem flexíveis, impermeáveis e resistentes ao impacto, com uma superfície lisa e também pode ser antiderrapante, né? E muito adequado para cozinhas industriais, áreas de processamento e câmeras frias, né? Apresenta alta durabilidade e fácil manutenção, mas também tem aí o seu alto custo e requer uma instalação um pouco mais profissional. Já os poliuretanos cimentícios, né? Ou a gente pode falar aí uretanos, né? Sendo uma combinação de resina de poliuretano vegetal, cimento e aditivos, os que tornam mais impermeáveis e resistentes aí, com superfícies lisas, antiderrapantes, monolíticas, né? Ideais aí para áreas de processamentos e armazéns, né? Em prática, hoje, são os sistemas mais utilizados dentro das indústrias de alimentos e bebidas, né? Por oferecerem uma alta durabilidade, resistências a diversos produtos químicos, né? As mais diversas variações térmicas também. Tem uma grande resistência aí, mecânica, né? E por ser de fácil manutenção também, mas como qualquer outro tipo de revestimento resinado, ela requer aí uma mão de obra qualificada, uns critérios de preparo de substrato, né? E, obviamente, envolve aí um investimento inicial um pouco mais elevado do que um sistema simples de pintura à base de epóxi, por exemplo. Né? O PMMA, o polimetilmetacrilato, são revestimentos impermeáveis resistentes a produtos químicos e também tem um apelo estético, né? Contudo, apresenta uma diferenciação aí em termos de custo, né? Um alto custo inicial. Tem como desvantagem alguns pontos, né? Como o forte odor no momento da aplicação, né? E a sensibilidade aí à luz UV. Né? Então, sendo ele utilizado em áreas de processamentos e laboratórios. O MMA, basicamente, ele pode ser aplicado quando se tem uma obra nova. Então, você não tem, por exemplo, uma área de produção em andamento, né, que pode ser contaminado com o cheiro do próprio revestimento. Então, um revestimento com grandes qualidades, pena que ela tem essa questão de ter forte odor. Os sistemas poliaspáticos, né, que é uma modificação aí do sistema de poliuretano, né? Então são poliésteres modificados, né? São altamente resistentes, têm secagem rápida, né? Então é uma vantagem quando se tem uma reparação a ser feita, com superfície lisa e antiderrapante também, indicados aí para linhas de produção e cozinhas industriais. Oferecem aí durabilidade, resistência química, versatilidade de design, mas tem também alto custo e precisa de uma instalação mais técnica. Já os revestimentos cerâmicos, né, esses tiveram uma grande redução na sua utilização em indústria de alimentos e bebida. No passado, se utilizava muito sistemas de cerâmicas antiácidas, né? Mas com o tempo, com a chegada dos revestimentos monolíticos, né? Ou seja, revestimentos sem juntas,
foram tendo a sua queda aí na utilização dentro nas indústrias de alimentos e bebidas. Isso devido aos rejuntes, que são pontos de proliferação de bactérias, né? Pontos de acúmulo de sujeira, né? Então, para uma indústria de alimentos e bebidas, não, obviamente não é o mais indicado. Eles podem ter alta resistência aos impactos, né, a produtos químicos e abrasão, mas tem essa questão negativa dos pontos de contaminação. No entanto, esse sistema aí ele requer muitas manutenções devido aos próprios rejuntamentos, né, sendo esses os pontos de infiltração, que, quando não executados adequadamente, requer esse tipo de manutenção. E obviamente, como eu falei, um ponto alto de acúmulo de sujeira, além de pontos de formação de micro-organismos. Já os sistemas de pisos cimentícios e os pisos resilientes, esses não são tão utilizados dentro de linhas de produção numa indústria de alimentos e bebidas, possuem suas resistências químicas, suas resistências mecânicas, porém bem inferior aos demais revestimentos que eu citei acima, né? Então, você tem os sistemas cimentícios, argamassa de regularização, sistemas autonivelantes cimentício, sistemas dry shake, sistemas de endurecedores. Esses sistemas são muito utilizados em áreas de estocagem, onde você não tem um ataque químico, não tem variações térmicas, produtos, quedas de quente caindo sobre o piso, né? E os pisos resilientes, na maioria das vezes, placas de vinil, placas de borracha, utilizado muito dentro de escritórios, né? Áreas que têm pouco tráfego, né? Basicamente tráfego de pessoas. Bom, em resumo, todos os pisos mencionados aí oferecem resistências, higiene, facilidade de manutenção, sendo aí essenciais para o setor alimentício e de bebidas. Então, para a escolha, né, deve-se considerar aí as necessidades específicas e a instalação deve ser sempre realizada por profissionais qualificados e assim garantir a conformidade com as normas de segurança alimentar. Bom, aqui nesse slide eu apresento para vocês uma matriz com vários requisitos e resultados dos principais sistemas. Então, basicamente, você tem a característica por resistência mecânica. Se eu preciso de uma resistência mecânica alta, eu tenho que partir para alguns revestimentos. Pode ser um poliuretano, pode ser cerâmica, mas aí eu tenho, por exemplo, um revestimento de um PU cimentício, um uretano, que tem uma resistência mecânica maior, ou um MMA, né? Dessa forma, também tenho aí produtos com odor, então, assim, cimentício, basicamente, eu não tenho odor, epóxi, pouco odor, o sistema uretânico também, pouco odor, já um PMMA eu já não adotaria, pois ele tem um odor muito forte. E assim, questões estéticas, questões de limpeza, então essa matriz, ela sempre auxilia aí os nossos clientes, os nossos usuários, dentro de uma indústria alimentícia ou indústria de bebida, na escolha do revestimento mais adequado para sua determinada solicitação. Pessoal, e por fim aqui algumas fotos, né, que eu vou apresentar de revestimentos aplicados dentro de plantas de alimentos e bebidas. Então aqui nós temos aí uma planta de bebidas, né, onde você tem a aplicação de revestimento de base uretânica, né, mas também poderia ser um PMMA, poderia ser um PU, né? Obviamente respeitando assim as suas espessuras, enfim. Nós temos aqui também fábricas de bebida, nesse caso aqui é um PMMA adotado. Temos aqui uma linha de processamento de carnes com um revestimento uretânico, você nota aí revestimento vermelho, então é possibilidade de aplicá-los com várias cores, revestimento com caimento para os ralos, né? Você vê que tem ali o seu sistema de limpeza, então um revestimento que tem grande resistência a produtos químicos, seguro, né? Você nota aí que tem os usuários, a área molhada e você não tem possibilidade de quedas, escorregões. Aqui também uma área de processamento de pescados com utilização de sistema uretânico, né? Nota-se as cores, a possibilidade de estética
também com revestimentos de base uretânica. Aqui uma unidade de embutidos com revestimento de baixa espessura em uretano, né? Porém antiderrapante. Aqui uma cozinha industrial com aplicação de poliuretano. Aqui uma área de oficinas e facilities, então nós temos ali um PMMA decorativo, né? Você tem um uretano no meio, no centro, com as quedas para a canaleta, e você tem áreas. Essa foto ela é de uma área de utilidades, de uma oficina dentro de uma indústria alimentícia, onde você tem manutenção de equipamentos, onde requer ali também um revestimento que tenha um grande suporte. Nesse caso aqui é um uretano até modificado com agregados metálicos, o que aumenta ainda mais a sua resistência mecânica, a sua resistência à abrasão. Aqui um laticínio, né, com a aplicação de um sistema autonivelante epóxi. Aqui uma padaria com aplicação também de um revestimento à base de uretano. Aqui uma fábrica de doces e chocolates com pintura epóxi. Aqui uma vinícola, uma área de envase de vinhos com um uretano. Aqui uma área logística, né? Uma área de depósito de uma indústria alimentícia com a pintura de poliuretano. Aqui uma área dentro de uma indústria alimentícia, de uma fábrica de chocolates, com um envase a seco, né? Com a utilização de um sistema autonivelante epóxi. E aqui, por fim, algumas fotos de áreas utilizando aí sistemas epoxídicos dentro de uma indústria alimentícia. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Acho que agora nós temos aí algumas perguntas, no qual eu e o meu amigo aí, Levon, vamos poder aí ouvi-los de vocês, né, e poder tirar as maiores dúvidas. Mas de antemão já agradeço aí a todos por participarem aí desse webinar. Muito obrigado, Macaíba. Eu acho que a gente teve uma aula muito interessante, muito enriquecedora, e provavelmente a turma vai querer saber se esse arquivo vai ser disponibilizado, etc. Então, eu acho que é interessante todo mundo ter o pequeno trabalho de se cadastrar junto à NAPRE, solicitar para a Mônica, toda essa apresentação, ela está gravada no nosso canal, então vocês vão poder assistir. Eu tive aí alguns e-mails que a gente acompanhou aqui, alguns recados. Tem muita gente que queria ter assistido, acho que a chuva atrapalhou muitas pessoas, mas já tem uns 2 ou 3 que já estão se comprometendo para assistir depois. Então, eu acho muito interessante, e eu sou da área, alguns trabalhos aí a gente reconhece, foi muito interessante. Então, vamos lá, vamos agora para a primeira pergunta que chegou agora, Macaíba. Até que ponto as empresas aplicadoras de rádio estão se preocupando com a questão base? Acho que Desculpa, eu não entendi a última palavra das questões. Preocupadas com a questão base, ou seja, eu imagino que base seja o substrato. Se uma empresa aplicadora não se preocupa com base, ela não é uma empresa aplicadora, é aplicador de qualquer coisa, mas, por favor, a resposta é sua. Na verdade, ela assim, obviamente que os fabricantes devem sempre enfatizar em treinamentos junto a essas empresas de aplicação com relação ao preparo do substrato, né? Com relação à base. Isso desde o cara que vai visitar a obra, fazer a visita técnica com um martelinho para verificar como está esse piso, quais as condições. Vocês notam que eu falei lá no começo, as condições de pisos existentes, é interessante que seja feita uma análise da base, né? Na dúvida, peça a extração de corpo de prova, se o piso está contaminado, se está apresentando
delaminação, baixa resistência. Obviamente que as empresas de aplicação elas devem se preocupar muito com isso, né? Elas devem. Então, nós que somos fabricantes, né? Eu falo nós fabricantes, temos outros aqui, devemos sempre enfatizar em treinamentos com essas equipes de aplicação a necessidade de aplicar sobre um preparo, sobre um piso bem preparado, um piso íntegro, né? Um piso sólido, porque não adianta ter um produto, como eu falei, inúmeros tipos de sistemas que são top de linha aplicado sobre uma base sem nenhum critério de preparo. Em um mês você vai ter desplacamento e aí sabemos, né, aquela batalha. Qual é a patologia? É o produto ou a aplicação? Ou é o preparo, né? O produto ele soltou, ele está íntegro. E você vai ver, às vezes, uma simples faixa de marcação que não se remove, naquele ponto ele pode ser um ponto vulnerável a desplacamento. Então, é muito importante que as empresas de aplicação elas tenham ciência da importância que ela tem no processo, não somente da aplicação, mas no preparo de substrato. Perfeito. Vamos lá. Eu queria que você mencionasse um pouco quais são os principais detalhes a serem levados em consideração em trabalhos de manutenção. Ou seja, a gente sabe que uma vez uma planta operando, o desafio é infinitamente maior. Mas diante da tua experiência, quais são os pontos mais delicados a serem observados quando se trata de um trabalho de manutenção? Levou uma boa pergunta. A gente tempo de liberação para uma manutenção, de um reparo, ele é muito pequeno. Você tem, às vezes, um dia para entrar com uma equipe para fazer a reparação de um piso, seja um uretano, de um epóxi, né? Então, o primeiro cuidado é você avaliar o que vai ser proposto para aquela manutenção, se o tempo de cura vai atender o tempo de parada, de paralisação de produção. Já começa por aí. Outro ponto importante é você saber se você tem linha de produção em andamento próximo daquela área e se corre o risco de você colocar um produto que tem odor, né? E que possa contaminar a produção ao lado, né? Então, preferência utilizar produtos que tenham zero odor, né? Com relação ao preparo também, não adianta você ter um isolamento com lona e entrar com máquinas de corte, com fresadoras, com politriz sem um aspirador acoplado e levantar uma poeira numa fábrica onde está operando. Você com certeza vai ser expulso dentro desse tipo de planta de alimento e bebida. Outro ponto importante, é muito comum, falando de empresas voltadas para ao setor alimentício e também de bebidas, áreas muito molhadas. Então, você chega numa área para fazer uma manutenção, o piso está extremamente molhado, porque eles pararam a produção há 2 horas, e se você for aplicar um sistema de piso que não tenha resistências à umidade, né, com certeza esse seu reparo ele vai ser feito em vão, ou seja, ele vai ter baixíssima durabilidade, vai soltar na primeira utilização aí durante a semana. Então, os cuidados básicos são tipo de produto, cuidados no preparo, produtos de baixo odor, né, tipos de produto com relação à cura, tipo de preparo, cuidados com o preparo de substrato com poeira, com ruídos, com solventes, enfim, né? E o tipo e, obviamente, o tipo mais adequado do produto aí, compatível com o sistema que já foi aplicado. Perfeito, perfeito. Se você permite um comentário, quando você fala em manutenção, a condição de contorno que é oferecida pelo cliente é quase tão importante para ser levada em consideração do que a própria solução técnica a ser adotada. É um outro jogo, é um outro campo, é uma outra situação quando a gente compara com o projeto. Agora, uma de projeto. Como se adaptar às mudanças de projeto durante a obra? Então, isso é uma outra, é um assunto mais um assunto espinhoso. Então, como é que dá para antever isso daí? Tem que ter algum material específico para um caso desses? Qual que é a tua visão sobre esse tema?
Bom, o importante, por exemplo, nós vamos falar de uma obra nova, é que nós, seja quem, o aplicador ou o fornecedor de material, esteja certo, juntamente com o projetista, juntamente com o cliente, do produto que vai ser aplicado para aquela determinada região. Obviamente que mudanças bruscas, né? Aqui eu tinha aplicado uma pintura epóxi e aqui eu mudei o projeto e vai cair água a 110 graus. Aqui eu tenho que partir agora para um revestimento uretânico. Obviamente que o cliente vai ter que se adequar à utilização do revestimento que seja compatível àquela mudança, né? O que a gente se depara muito, Levon, é assim, você tem um piso íntegro, um piso novo, né? E você vai começar a aplicar qualquer tipo de revestimento e entra um dia antes um pessoal de infra para passar uma tubulação que não passaram e teve que rasgar o piso, colocar um cano, e aí você tem uma paralisação da sua mão de obra, que já preparou o piso, você às vezes perdeu um tratamento, né? E, obviamente, para aquele tipo de reparo, você tem que usar um revestimento ou uma argamassa compatível, né? Imagina você usar um cimento-areia para colocar uma tubulação, obviamente que aquilo com a variação de temperatura, né, e a utilização, essa argamassa ela tende a fissurar e ela vai refletir lá para o seu revestimento. Então, nesse caso, sempre saber que tipo de grauteamento, né, de preferência grautes não retráteis, para que seja aplicado esse tipo de reparação. Então, obviamente, o ideal é entrar no projeto com ele definido, sem que tenha mudanças no meio do curso, né, no meio da aplicação. Sabemos que isso é impossível, sabemos que quase 99% tem mudanças e o cliente tem que se adaptar com as mudanças que nós, fornecedores de mão de obra e de produtos, temos que passar com a devida mudança que ele teve aí no seu projeto. Ou seja, tentar antever, ter algum material mais prático para uma situação delicada que fatalmente vai surgir ali na frente, é uma realidade. Vamos lá. Quais são as soluções de limpeza? Qual que é a importância de se manter um piso limpo? Nas fotos dava para ver que algumas das áreas estavam mais limpas, outras menos limpas. Qual que é o grau de conscientização necessário e o que acontece realmente no mundo real, ali pela tua experiência de materiais e de tantas obras realizadas? Olha, Levon e demais aí. É, hoje em dia existe aí uma grande conscientização nessa questão de limpeza, né? É fundamental que uma indústria de alimentos ela tenha essa limpeza, ou seja, que tenha a utilização de produtos adequados de limpeza, né? Que produtos que façam espuma e que tenham uma facilidade nessa limpeza, que seja seguro, não adianta colocar um produto extremamente escorregadio e a condição daquela indústria alimentícia ou de bebidas não permita que seja utilizado, fazendo com que eu não comece a limpar porque eu tenho mais preocupação com a segurança, né? Então, tem que ter esse equilíbrio entre a utilização de um produto adequado de limpeza com o tipo do revestimento a ser utilizado, né? Então, assim, existe uma conscientização muito grande. Hoje as indústrias estão se preocupando e muito com o sistema de limpeza. Obviamente, toda vez que nós terminamos um sistema, o próprio cliente já quer saber que tipo de produto que poderia ser utilizado, ou até mesmo no projeto, nós que somos especificadores de produtos, né, especificadores de produtos para pisos, temos que ter em mente, né, que tipo de produto de limpeza que ele vai utilizar, qual é a frequência, né, qual o tipo de equipamento, e assim especificar o produto mais adequado com relação a isso. Perfeito. Agora, gente, a última pergunta, até porque já estamos chegando perto das 8 horas. Imagine quem está no escritório, o trânsito que vai pegar, que é exatamente o meu caso. Vamos lá. Qual que é a diferença em relação às normas no Brasil e as internacionais? Se você
fosse apontar uma questão, aqui fora nós somos mais exigentes, internacionalmente a turma é mais exigente, o nível de qualificação do projeto LEED, etc., acaba mudando um pouco o jogo, ou aos poucos as coisas estão se balizando, tanto no Brasil quanto no exterior, a coisa está todo mundo tentando falar mais ou menos a mesma língua. Qual que é? Na verdade, assim, há uma tendência do Brasil, né, ter critérios muito parecidos com as normas americanas e europeias. Até porque muitas das indústrias que hoje produzem alimentos e bebidas, mais alimentos, elas têm exportação de produto. Como eu mencionei sobre o mercado brasileiro, nós estamos no topo aí de ser um dos países de maior exportação de alimentos no mundo. Né? Então, as normas são regidas lá fora e são exigidas para que as empresas aqui no Brasil sigam essas normatizações. Como eu mencionei, o certificado Halal, né, que é um certificado que tem que seguir ao Corão, isso aí, nos frigoríficos hoje, que exportam materiais, produtos, alimentos para esse mercado islâmico, países árabes, cara, eles têm uma fiscalização nos frigoríficos brasileiros que é algo surreal, surreal, né? Então, hoje, se a gente comparar os órgãos internacionais são mais criteriosos que os brasileiros, né? Mas que os brasileiros hoje tendem a seguir essas normas, até porque as grandes companhias que seguem lá fora exigem daqui dos fabricantes brasileiros que sigam essas determinadas certificações e critérios de higiene e limpeza. Ou seja, de um modo geral, a régua está subindo. Com E certeza. todo conhecimento é pouco e a turma até usa algumas exigências como barreiras comerciais. Então, tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser antevisto. E o interessante é que termos players internacionais no mercado nacional acaba facilitando o acesso a novas tecnologias que amanhã ou depois vão ter que ser lugar comum para o mercado como um todo. Bom, eu já são praticamente 20 horas. Eu agradeço da parte da ANAPRE a participação de todas as pessoas que nos escutaram, que participaram. Convido todo mundo a estar presente no nosso evento no dia 7 de novembro, onde nós vamos nos reunir ali no Instituto de Engenharia, o seminário de rádio tradicional anual da ANAPRE. Nós vamos falar de rádio, nós vamos ter expositores, temos múltiplos patrocinadores, nós vamos ter parte prática, que é uma novidade desse ano, meu amigo Paulo de Armelino capitaneando essa parte. Nós vamos ter toda os patrocinadores manipulando produtos, materiais, expositores com equipamentos. Então, eu abro esse convite a todos que estão nos escutando, seja agora, seja por meio da gravação. Acho que vai ser um evento bastante interessante e nós vamos ter a oportunidade de nos atualizar cada vez mais com as tecnologias, com os produtos que temos todos. Voltando a você, Macaíba, parabéns, falou sem parar, falou muito bem, quase não tomou água, isso é inacreditável, eu não consigo fazer mais isso. Então, aqui no chat, a Mônica está colocando os detalhes do evento para todo mundo participar, temos mais informações no site, e estamos abertos para aprender junto com vocês. Agradeço ao palestrante, ao meu amigo Macaíba, e passo a palavra de fechamento para ele. Muito obrigado e uma Bom, boa noite. Nevão, sempre um prazer aí estar contigo, principalmente aí dividindo esse bate-bola de pisos, até pela nossa história aí no mercado de pisos de longa data, aí beirando quase 30 anos, né? E gostaria, obviamente, de agradecer a todos que participaram desse webinar e agradecer a NAPRE aí por essa oportunidade, a NAPRE que faz um trabalho excepcional, né, com relação à divulgação das boas práticas de pisos, né? E, obviamente, nós temos que continuar sempre fazendo esses tipos de evento, workshops, seminários, webinars e os nossos informativos online. Parabéns a todos aí
da organização desses eventos. E agradeço mais uma vez a todos aí que participaram. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado, Macaíba. Valeu. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.